Então, olá a todos, sejam muito bem-vindos à edição semanal do canal Cuidar Mais Saúde. Espero que se encontrem bem aí desse lado, espero que a semana tenha sido boa e produtiva. Espero também que tenham gostado do último vídeo que lá coloquei, aliás aqui no canal Cuidar Mais Saúde, e que tenham gostado também dos restantes vídeos que lá se encontram. E o meu objetivo principal é trazer sempre mais conhecimento, mais rico, que possa esclarecer as vossas dúvidas, mas também que os possa ajudar até no dia-a-dia, consoante vão tendo algum tipo de situação em que até podem ficar menos estressados, menos aflitos, às vezes com determinados sinais ou sintomas, mas não se esqueçam de uma coisa: procurem sempre a ajuda de um profissional, que é sempre importante se houver alguma situação de saúde urgente ou emergente, ok? Portanto, hoje vamos falar de uma condição física, de uma condição. Portanto, essa condição pode trazer bastante comorbilidade, pode ser muito limitadora na vida de uma pessoa, no seu cotidiano, e a longo prazo um fator de risco para trazer algum tipo de doenças, doenças essas muito graves, ok? Condicionam em muito a saúde de uma pessoa. Portanto, o que eu fico à espera é que fiquem desse lado para ver, que tenham curiosidade, e espero que gostem. Portanto, vamos lá, vamos ao vídeo. Então sejam muito bem-vindos novamente aqui à edição semanal do canal Cuidar Mais Saúde. Vamos então falar sobre a obesidade, vamos então abordar este tema, complexo ele. Tem várias dimensões, não só a dimensão física, a dimensão psicológica, a dimensão sociocultural. Portanto, há aqui várias dimensões que influenciam este tema direta e indiretamente, ok? Portanto, o meu objetivo principal neste vídeo de hoje é mesmo passar-vos a vocês um dos principais problemas da obesidade, as suas limitações. A minha missão hoje com este vídeo é mesmo esclarecer as vossas dúvidas, e se puder mudar alguma coisa na vida de alguém, melhor ainda, não é? Como é óbvio. Portanto, é esse o meu grande objetivo. Portanto, a obesidade, como sabem, é um grande flagelo a nível global. Começou a estar mais associado, principalmente nos Estados Unidos, quer pelos hábitos de vida, principalmente pelos hábitos de vida, os estilos de vida, portanto, a alimentação, o sedentarismo, todos esses fatores acabam por influenciar aqui um bocadinho na obesidade, ok? Portanto, para terem aqui a noção, a obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de inúmeras doenças. Pela OMS, é considerada a epidemia dos tempos modernos, ok? Que se acentuou por outra epidemia, portanto, neste caso pandemia, que foi a Covid-19, não é? O sedentarismo, principalmente o sedentarismo, não é? Também a pessoa a nível psicológico, muitas vezes por muitos confinamentos também não estava bem, e ia buscar aquele miminho da comida para se sentir melhor, vai aquele docinho, e tudo isso influencia aqui no aumento do peso, no excessivo do peso, que muitas vezes depois traz outras complicações futuras, ok? Portanto, para vocês terem noção, a nível mundial, também dados da OMS, a nível mundial, todos os anos, 9,4 milhões de pessoas acabam por, portanto, morrer desta condição física, ok? Portanto, é para terem noção, porque depois vêm outras doenças também associadas a isto, ok? Portanto, aqui em Portugal, metade da população apresenta excesso de peso. Cerca de 1 milhão de adultos sofre de obesidade, ok? Em Portugal. Não sei no Brasil, não sei em Angola, não sei de outros países lusófonos, que principalmente são esses países que nos estão a ver, possivelmente. Mas hoje em dia é um problema que é transversal, ok? Cada vez mais. As culturas são alteradas com os hábitos modernos e, portanto, leva muitas vezes a este tipo de estilos de vida também eles mesmos alterados, ok? O trabalho acaba por influenciar também aqui muito, hoje em dia, enfim, todos esses fatores acabam por influenciar na nossa alimentação, nos nossos estilos de vida. Cerca de 13% da população mundial sofre de obesidade. Portanto, e o que é que se entende por isso? O que é a obesidade? O que é que podemos entender aqui por obesidade? A obesidade basicamente é: nós ingerimos uma determinada quantidade de calorias diária e precisamos de uma quantidade também diária de calorias só para sobrevivermos, para o metabolismo basal. O metabolismo, que é os processos que fazemos no corpo químicos,
e que fazem com que nós estejamos vivos, não é? Portanto, precisamos de uma determinada quantidade. A quantidade normalmente vem mais ou menos a nível dos 1500, as 1500 quilocalorias por dia. É o que nós necessitamos mais ou menos, isto é uma média, atenção, para nos mantermos vivos. Quando estamos a dormir, por exemplo, é o metabolismo basal, vamos fazer aqui uma analogia. Agora, as pessoas variam de pessoa em pessoa, não é? Temos a nossa individualidade de vida, cada um tem os seus trabalhos, a sua carga física ou psicológica, e isso leva a consumo adicional de calorias. Esse consumo adicional de calorias, quando não são gastas, quando essas mesmas calorias não são gastas, o que é que acontece? Acontecendo um excesso, esse excesso vai para algum lado e vai para o tecido adiposo, não é? Portanto, vai fazer com que nós tenhamos excesso de peso. Basicamente todos quase temos ligeiramente um excesso de peso hoje em dia. Portanto, há que lutar contra isso, ok? Tudo começa com um ligeiro excesso, que depois leva a um excesso, passa a redundância, excessivo. Portanto, é assim que funciona. As calorias normalmente são armazenadas no organismo, não é? Sob forma de gordura, tecido adiposo, não é? E que mais tarde podem afetar a nossa saúde, como devem calcular. Pronto, basicamente são estas coisas. Existem aqui, que é importante dizer, 2 tipos de distribuição de gordura. É a mesma coisa que dizer que existem dois tipos de obesidade. E que tipos são esses? Os tipos de obesidade variam entre a obesidade de forma de distribuição de gordura, a androide, e a ginoide. Portanto, a androide está mais relacionada quase aqui em barril. Portanto, a pessoa tem uma gordura que se acumula, localiza-se mais ou menos na zona da cintura. Portanto, a zona superior do tronco. Este tipo de obesidade é mais característica dos homens. Portanto, como devem estar a calcular aí desse lado, portanto, situa-se mais na cintura. Tem um risco cardiovascular superior. Portanto, pode levar ao aparecimento da hipertensão, da aterosclerose, da diabetes e pode levar a um infarto, mais à frente, pode levar a um infarto agudo do miocárdio. Portanto, há uma localização de gordura muito elevada a nível abdominal, na cintura. A ginoide é mais característica das mulheres, portanto, em forma de pera, normalmente. Portanto, é o aumento de gordura na cintura para baixo e é mais comum nas mulheres. Portanto, o que é que leva mais? Afeta mais as articulações, as próprias articulações, e leva às varizes, que normalmente também é um grande flagelo e que normalmente afeta mais as mulheres, como nós sabemos também. Portanto, que leva a cansaço depois, a posteriori, a grande cansaço nas pernas, ao final do dia, principalmente do dia de trabalho, pela deficiência nas válvulas das veias, etc. Pronto, acaba por afetar, e depois as articulações também não ajudam. Fatores de risco que levam à obesidade, ok? Portanto, quais os fatores de risco? O consumo de determinados alimentos, e principalmente alimentos refinados, leva a que haja muita alteração da sua composição e que leva a que haja muita gordura, muito açúcar, muito sal, que leva a disfarçar muitas vezes do sabor desses mesmos alimentos. Portanto, eu acabo por estar aqui a falar de coisas que falei em vídeos anteriores, noutros temas, mas a verdade é esta. E a transformação desses hábitos alimentares ao longo das décadas, destas últimas décadas, levam ao aumento de risco da obesidade. Há um abandono da nossa alimentação, a alimentação que era tradicional, mediterrânica, não é? Mais à base tinha o azeite, como o monoinsaturado, tinha à base mais de vegetais, de peixe, de uns alimentos mais saudáveis, ditos mais saudáveis para o nosso organismo. Que neste momento, com a globalização, com a industrialização, com a alteração dos nossos hábitos, com a exigência muitas vezes laboral, nós não temos horários, não cumprimos esses mesmos horários e temos aqui alterações alimentares significativas que podem levar então à obesidade, ok? Nós sabemos que com a idade temos tendência a ter menos atividade, não é? E vemos nas crianças que têm energia para dar e vender, não param quietas, e nós, ao longo da idade, conforme vamos avançando, vamos ficando menos ativos. Portanto, isto vai ser uma bola de neve. Junto com a obesidade, vai proporcionando mais a obesidade, também o nós estarmos menos ativos, portanto, a nossa inatividade. E é uma bola de neve, né, como devem calcular, portanto é importante. Aqui, a nível ainda dos fatores de risco, temos fatores de risco também da própria obesidade. Os fatores de risco aqui são vários. Portanto, está a hipertensão, as tais doenças que falei há pouco, a hipertensão, temos a diabetes, temos a asma, temos também a apneia do sono, temos a esteatose hepática, que é o fígado gordo, o tal fígado gordo, toda a gente sabe o que é, temos o cancro. Portanto, há aqui várias doenças que
são fruto muitas vezes de um consumo hipercalórico, da obesidade, do excesso de peso, não é? Que ao longo dos anos acabam por causar moça no nosso organismo, ok? Como em tudo, é assim que funciona. Portanto, a hipertensão, para terem uma noção, que é 2,5 vezes mais frequente em pessoas que têm obesidade, têm aumento das gorduras, ok? No organismo. A diabetes, há um aumento do tecido adiposo, como eu falei no vídeo anterior, se quiserem ir ver, vão lá, porque é muito interessante. Tenho que ter um bocadinho de paciência, que sei que o vídeo está um bocadinho longo, mas vale a pena. Nesse vídeo, falo também relativamente a esta situação. A acumulação de tecido adiposo leva ao quê? Leva a diabetes tipo 2. Há uma resistência do próprio organismo à insulina e, para terem a noção, nas pessoas que são obesas, há a probabilidade de 3,5 vezes mais de virem a ter diabetes, ok? Portanto, é muito importante terem presente isto. A asma. A asma, o que é que acontece? Com este aumento de gorduras, de tecido adiposo, há um aumento de produção da leptina. A leptina o que é? É uma substância que pode, principalmente nas crianças, levar à asma, ok? Portanto, é importante mesmo, principalmente nas crianças, nós vemos muitas vezes as crianças obesas já, com determinadas limitações às vezes, pões um bocadinho de impressão, mas é um menino, ele é pequeno, gasta muita energia, deixa-o estar, não há problema, que ele depois com a idade ele vai ficar mais magro. As coisas nem sempre são assim, e é desde pequenino que começamos a tornar os hábitos mais saudáveis nas crianças, está bem? Não é deixar para quando ele já tem os hábitos entranhados, que é muito mais difícil. Nós vemos muitas vezes nos idosos e noutros adultos que nós temos muita dificuldade. E eu, como profissional de saúde, vejo isso, que trabalho muito com idosos, com pessoas mais velhas, no meu serviço, e é muito difícil mudar hábitos, ok? Temos que ter estratégias que sejam bastante eficazes para eles mudarem alguns dos hábitos que têm, que não são corretos, está bem? Esteatose é o fígado gordo. O que é que acontece? Basicamente no interior das células do fígado, infiltra-se bastante em algumas áreas dessas células do fígado, infiltra-se aqui partículas microscópicas de gordura, de lípidos, e o que é que acontece? O fígado, as células têm dificuldade em fazer o seu normal funcionamento, como a filtragem, como o armazenamento, no caso do fígado, não é? E o fígado é um órgão mais nobre do corpo humano, portanto é muito, muito importante para o normal funcionamento, pode levar a outro tipo de situações, mas esta infiltração, as pessoas que têm um fígado gordo, 20%, normalmente pode levar a cirrose hepática. Portanto, 20% das pessoas que têm a esteatose hepática, que é este fígado gordo, ok? A apneia do sono. Basicamente, a apneia do sono é aqueles períodos em que as pessoas muitas vezes deixam de respirar durante a noite. Normalmente acontece mais em pessoas obesas, como vocês sabem. De certeza que tem alguém na família que possa ter isto, que seja mais obeso e que tenha alguma dificuldade durante a noite. Há algumas pessoas que até fazem alguns aparelhos durante a noite para respirar melhor, para evitar o AVC, por exemplo, para evitar estar cansado, mais cansado às vezes do que quando se deitou e não dormem como deve ser, embora possam ressonar durante a noite. Às vezes tem a ver com a queda da língua mesmo e faz esse ressonar, não é? E a pessoa, mas tu não dormiste bem, ressonaste toda a noite e não dormiu bem. Não, as pessoas não dormem bem. Porquê? Porque há uma diminuição, aliás, do oxigênio. Portanto, havendo essa diminuição do oxigênio, o oxigênio não chega nas quantidades certas às células. E às vezes as pausas são de 10 segundos ou mais, estão a ver? Entre cada respiração. Portanto, não chegando o oxigênio nos níveis adequados no sangue, as células estão em sofrimento. Portanto, isto também é muito importante. O cancro, meio milhão de novos casos de cancro podemos atribuir a causas de obesidade e excesso de peso. Portanto, 500 mil, é para terem noção. Isto é 3,6% da totalidade dos cancros. Portanto, das causas de cancro. Portanto, é para vocês terem aqui realmente uma noção presente do flagelo que é a obesidade. Portanto, aqui como é que se faz este diagnóstico da obesidade? Pelo índice de massa corporal. Permite classificar mais ou menos com a altura e com o peso da pessoa, e com um cálculo calcula-se basicamente desta forma: divide-se aqui o peso pela altura elevado ao quadrado e dá-nos um resultado, e depois temos uma escala para saber se estamos dentro do peso adequado, se estamos ligeiramente acima, se estamos muito acima, ou se é uma obesidade mórbida até, que é o extremo da obesidade. Para depois podermos ter aqui algumas intervenções para poder ajudar a pessoa que está neste caso, ok?
Portanto, basicamente é isto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o excesso de peso corresponde normalmente a um IMC, um excesso de peso corresponde a um IMC entre 25 a 30. Portanto, e a obesidade normalmente é quando é igual. Aqui eles falam-nos de que é superior a 30, não é? Que é superior a 30 ou igual a 30. Mas depois, se for obesidade mórbida, é igual ou superior a 40. Portanto, existem aqui umas escalas que nós usamos para poder ajudar melhor as pessoas e classificar de forma mais objetiva, está bem? Aqui as situações. Aqui a nível da própria tal classificação que eu acabei de falar, a obesidade do IMC, pronto, divide-se aqui o IMC em tem várias classificações. Baixo peso, quando temos aqui abaixo de 18,5, temos aqui uma variação normal de peso. O normal, dito normal, é em 18,5 a 24,9. Depois temos aqui uma pré-obesidade que já anda ali entre os 25 e os 29,9. Temos a obesidade classe 1, que anda aqui entre os 30 e os 34,9. E temos a obesidade classe 2, 35, 39,9. E a que eu falei há pouco, temos aqui a obesidade classe 3, que é considerada aliás, a obesidade mórbida, que está aqui igual ou superior a 40. Portanto, este tipo de obesidade já é uma obesidade mórbida, ok? Há pessoas que têm 140 kg ou mais e que nem conseguem sequer levantar-se de uma cama. Portanto, isto é obesidade mórbida, ok? Aqui, falando aqui um bocadinho na obesidade infantil, que nós já abordámos um bocadinho há pouco, embora ligeiramente. Em Portugal, 31,5% das crianças entre os 9 e os 16 anos, para terem aqui uma noção, são obesas ou sofrem de algum tipo de excesso de peso. Portanto, vejam bem, entre os 9 e os 16 anos, 31,5% de crianças, ok? Isto é um valor muito alto e cada vez tem vindo a piorar. Portanto, temos de estar despertos, nós profissionais de saúde, a população em geral, tem que começar a estar desperta mais para este tipo de situação. E eu sei que nos períodos de crise, normalmente as pessoas têm a tendência a ter dificuldade em comprar os alimentos, porque os alimentos tornam-se mais caros, principalmente os de qualidade, e há que arranjar aqui estratégias, ok? A alimentação, portanto, esta situação de 31,5% destas crianças entre os 9 e os 16, mais a alimentação incorreta, a escassa prática de exercício físico, ok? Mais, por exemplo, a diabetes, alterações do foro cardiovascular, ou seja, todas estas coisas pode levar depois na idade adulta, né? Pode levar a diabetes, a alterações do foro vascular, entre outras situações. Estas crianças, portanto, todos estes fatores que eu acabei de dizer, o que é que acontece? Na idade adulta, estas crianças podem vir a ter menos esperança média de vida do que propriamente os adultos de hoje. Portanto, isto é muito grave. As gerações futuras acabam por estar condicionadas por este flagelo. Portanto, há que atuar o mais rápido possível. É importantíssimo. Aqui, falando aqui do tratamento. Falando aqui de tratamento para a obesidade. Portanto, temos aqui alguns tratamentos, como é óbvio. Um deles passa por um tratamento dito conservador, se é que se pode dizer assim, que é a pessoa fazer a sua própria dieta, procurar um nutricionista, procurar um profissional de saúde que o possa ajudar, ter aqui uma dieta hipocalórica, ou seja, baixa em calorias, não é deixar de comer muitas vezes, às vezes baixa metade das doses do que comia, várias vezes ao dia, evitar alguns alimentos mais ricos em hidratos de carbono, como por exemplo o pão, embora sejam hidratos de carbono mais lentos, como é o amido, um polissacarídeo, mas convém reduzir aqui ligeiramente, por exemplo, o pão, evitar refrigerantes, têm muito açúcar, evitar comer comidas muito calóricas, principalmente quando vamos para a cama à noite, vamos dormir. Portanto, não vai ser consumido e vai se transformar em triglicéridos e vai ser mais tecido adiposo no organismo. Portanto, uma dieta mais equilibrada, um padrão de refeições correto, como eu acabei de dizer, e aqui uma prática mais regular de exercício físico, nem que seja alguma caminhada. Portanto, isto é um tratamento não cirúrgico, ok? Depois existem tratamentos cirúrgicos, normalmente estão adaptados ou são mais direcionados para pessoas que têm aqui uma obesidade mais extrema ou que já tentaram fazer algumas dietas e que não conseguiram, e isso até trouxe já algum tipo, este excesso de peso, esta obesidade, de malefícios para a sua saúde, e é aqui urgente ou emergente se fazer aqui alguma alteração radical, mais radical. Nesses casos, nós passamos aqui para a cirurgia. Na cirurgia, nós temos aqui, por exemplo, o bypass gástrico, ou em Y,
que é uma cirurgia que, neste tipo de cirurgia, normalmente é criada uma bolsa gástrica entre 15 a 30 ml, não é, de capacidade, e tem o objetivo, como devem estar a pensar desse lado, é mesmo reduzir aqui a quantidade de alimentos que entram para o nosso estômago. O nosso estômago produz hormonas que fazem nós termos também fome e ter vontade de comer. Muitas vezes nós, não é só cá em cima no cérebro, está bem? Portanto, o nosso estômago também. E então, muitas vezes há até o sino do telefone, ou da chamada telefónica, que é que nós estamos a comer, alguém nos liga, nós estamos cheios de fome, alguém nos liga, e nós vamos, atendemos o telefone, e depois quando acabamos a chamada, que demorou algum tempo, chegamos, já nem temos fome. Portanto, nos primeiros 20 minutos, 15 minutos é quando temos mais apetite. Portanto, há que comer devagar, porque se comermos muito depressa, vamos comer a mais. Comemos devagar, vamos comendo e vai passando aquela vontade, porque vai havendo aqui um equilíbrio hormonal, e nós não vamos comer tanto, ok? Portanto, é importante. Quando não se consegue este tipo de cirurgia, que é esta bolsa gástrica que é criada, entre 15 a 30 ml de capacidade, e portanto fazem essa bolsa que, com este tipo de cirurgia, aqui o bypass gástrico, em Y. Portanto, esta cirurgia é feita, realizada, faz essa bolsa de 15 a 30 ml. O que acontece é que a capacidade do estômago fica muito menor, e assim sendo, também a pessoa não tem aquela tanta fome como costuma ter, ok? E daí vai perdendo peso porque não ingere a mesma quantidade que ingeria antes, não é? Portanto, isso também tem aqui um impacto, com certeza, e não é pouco. A bolsa depois, esta própria bolsa é ligada ao intestino delgado, mais concretamente num segmento que é o jejum, que ele divide-se em 3 partes. E o que é que faz? Ultrapassa o duodeno, né? Ultrapassando o duodeno, por isso onde normalmente são despejadas as secreções, que vão fazer com que as gorduras sejam também elas solúveis, fiquem solúveis, deixem de ser insolúveis. São mais facilmente absorvíveis, ok? Absorvidas pelo organismo. Portanto, não passando aí, não levando com essas as gorduras, não levando com esses sucos, ok? O que é que essa secreção pancreática e biliar é impedida, ok? E portanto vai ter também, há aqui uns síndromes, há aqui uns sintomas, que melhor dizendo, vai existir então uns sintomas, quando a pessoa come gorduras e normalmente a alimentação, como fazia anteriormente, até se sente aqui mal disposta e a pessoa acaba por ficar enjoada e também leva a com que a pessoa não coma mais esse tipo de alimentos, ok? Portanto, há aqui quase uma segunda barreira, ok? Para a pessoa cumprir a alimentação, visto que fez a cirurgia e que as coisas possam correr bem assim desta forma, ok? Portanto, é importante. Nós temos aqui outro tipo de cirurgia, que esta é o sleeve gástrico, portanto, a gastrectomia. E o que acontece é que, basicamente, a região esquerda do estômago é removida, portanto, é aparentemente mais invasiva, portanto, fica com um órgão com capacidade muito menor, e a capacidade de extensão, portanto, fica também reduzida significativamente, não é? Portanto, é menor e consegue estender muito menos do que descendia. Portanto, não se consegue adaptar tão facilmente depois a outros alimentos, visto que foi retirada uma parte do estômago e já não tem aquela capacidade de extensão que tinha. Portanto, quanto maior é o estômago, mais nós comemos, normalmente, não é? E daí eu aconselhar sempre a comer, mas sim devagar, ok? Portanto, as vantagens. Normalmente, a nível do bypass gástrico, há uma possibilidade de, por exemplo, da realização ser por laparoscopia. O que é isso? É aqueles furinhos que fazem só no corpo, tem umas pinças, tem um laparoscópico que acaba por fazer, não ser preciso cortar e fazer grandes intervenções a nível abdominal, como era antigamente, ok? Isso é uma vantagem para a recuperação da pessoa, a nível do conforto da pessoa, portanto, não só para a recuperação, mas também do conforto da pessoa. Portanto, há uma maior redução, há uma maior eficácia na redução do peso, normalmente, do que aqueles procedimentos mais evasivos, como o sleeve gástrico, ok? Pronto, aqui há uma maior redução também, uma maior eficácia na redução e a eliminação de comorbilidades, ok? Sobretudo, se a pessoa reduz o peso, perde mais rapidamente, sem grandes complicações, porque também não é tão invasivo, a pessoa tem menos tendência a ter diabetes, hipertensão arterial, do que outros procedimentos mais restritivos, ok? Portanto, não é normalmente causa de restrições nutricionais muito graves, porque a pessoa às vezes depois comia muito, fez aquela intervenção e deixou de comer e o organismo estava habituado a ter, 3.000 ou 4.000 calorias por dia ou mais e agora só tem, por exemplo, 1.800.
ou 2000. Não há uma redução tão drástica, ok? E isso também não há uma oscilação tão grande e um desequilíbrio tão grande no nosso organismo. Portanto, não é causa também de muitos efeitos secundários como a diarreia, como a flatulência, como fezes com mau cheiro, até cheiro fétido. Portanto, isso não acontece neste tipo de procedimento, no bypass gástrico, ok? E não implica qualquer tipo de recessão gástrica. Portanto, apenas é feita aquela bolsa que eu vos falei há pouco, entre 15 e 30 ml. Portanto, não é feito nenhuma recessão, nenhum corte, não é retirada nenhuma parte do estômago. Não exige colocação de nenhum corpo estranho na cavidade abdominal. Como sabem, quando colocamos um corpo estranho, quando até uma farpa, quando nos picamos, o organismo reage com um processo inflamatório, muitas vezes infeta, o organismo reage sempre. Isso é a reação do nosso organismo a algo que não é do nosso organismo. Portanto, por mais inertes que sejam os materiais, muitas vezes que hoje em dia são usados nas cirurgias, podem levar a algum tipo de reação. Portanto, por parte da pessoa. Cada pessoa é uma pessoa, tem a sua individualidade de vida e não reagimos todos da mesma forma, ok? Portanto, isto há de ter em conta. As vantagens aqui da gastrectomia em sleeve também têm as suas vantagens, não é? É a possibilidade por via laparoscópica, a par da outra que foi dita há pouco. Não altera aqui a anatomia e a fisiologia, neste caso, dos intestinos. Lembra-se da outra da bolsa, que a bolsa era feita entre 15 a 30 ml e que depois era ligada ao jejum, que era a segunda parte do intestino delgado, que a primeira era o duodeno. É apenas local, só no estômago. É tirada aquela parte do estômago e é local, está bem? E tem aqui um período de recuperação curto. Medidas de prevenção, é importante manter. Isto é a par do que eu disse há pouco quando referi o tratamento, não é? O não cirúrgico. Portanto, a prevenção é sempre ter uma dieta hipocalórica e não hipercalórica. Temos que adaptar aqui as calorias ao tipo de pessoa que temos à nossa frente. Portanto, não é... Todos nós não podemos, normalmente não devemos ingerir mais que 2.000 calorias por dia. Não. Há pessoas que têm que ingerir 4 ou 5.000, se calhar. Depende do que elas fazem no dia-a-dia, não é? Portanto, num maratonista ou outro tipo de atleta tem que ter bastante calorias porque também gasta bastante energia. As calorias é que nos vão dar energia, não é? Portanto, é assim que funciona. Portanto, a ingesta ao longo do dia tem que ser mantida de forma equilibrada. Portanto, é o que ingerimos durante o dia. E coisas saudáveis e manter alguma atividade física. Portanto, as medidas de prevenção, basicamente, são estas que eu acabei de dizer. Por exemplo, comer várias vezes ao dia. Isto tudo para vencer a obesidade, para evitar a obesidade. Conhecer e saber quais as pressões diárias são aconselhadas comer, exercício físico, umas caminhadas, quando não podemos fazer nada de mais extremo. Manter aqui um IMC adequado à individualidade de vida de cada um, não é? É óbvio. Conhecer melhor aqui as calorias de cada alimento, isso também nos pode ajudar a que nós tenhamos uma alimentação mais rica, mais saudável, está bem? Dentro da nossa, adequada a nós, não é? A nós, ao nosso ser. E basicamente é isto sobre a obesidade. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo, da obesidade. Espero que estejam bem. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar um gosto. Só fará com que eu faça conteúdo cada vez melhor, mais rico, e que possa também ajudar vocês aí desse lado, a esclarecer dúvidas que possam ter, que eu possa ser uma mais-valia para ajudar no esclarecimento dessas mesmas dúvidas e até fazer com que, se for o caso, eu possa procurar um profissional realmente que possa vos ajudar, ok? Portanto, subscrevam o canal, Cuidar Mais Saúde, não se esqueçam, todas as semanas existem vídeos, aos sábados principalmente. Se subscreverem, vão receber a notificação. Se visualizarem o vídeo, e espero que gostem e colocarem um gosto, também estão a ajudar no algoritmo do YouTube, como sabem. Quanto mais gostos houver, mais visualizações, mais o vídeo será disseminado, deixem passar o termo, pelo YouTube, ok? Agradeço imenso a vossa presença aí desse lado, espero que voltem para a semana, espero que vejam o vídeo, que também falem aos vossos amigos e familiares e façam as devidas partilhas nas redes sociais. Muito obrigado a vós desse lado, um grande abraço.